A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e desta vez do segundo trimestre de 2024, tratando sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. E nós vamos à nossa primeira lição, que vai tratar exatamente sobre o capítulo 1 de João. E a nossa lição de número 1, traz o título João 1. O Verbo de Deus pré-existente e humanizado. O nosso textuário está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E nós temos aqui 3 objetivos que vale destacar. O primeiro objetivo nesta lição, é saber que João apresenta Jesus como Deus humanizado. 2. Observar as diferentes atitudes em relação ao verbo. E o 3, compreender o que é a humanização do verbo. É importante a gente destacar aqui algumas coisas antes que a gente entre exatamente no primeiro tópico, para a gente poder ter uma visão mais clara do que está tratando esse livro de João, esse Evangelho de João, e principalmente esse capítulo 1, que ele é muito específico. Ele vai abrir as portas para a explicação do restante do livro. É importante observar que o objetivo deste livro de João combater heresias que existiam na época. Existiam algumas heresias na época que estavam como que atrapalhando, trazendo impurezas para o evangelho sadio. E o evangelho de João aqui, ele não narra o início do ministério de Jesus exatamente. Ele não dá muita importância para esse detalhe, não que não seja importante, mas ele não fala muito também da vida de Jesus em si. Ele vai falar mais dos últimos momentos de Cristo, destacando alguns milagres e procurando focar sempre que Jesus Cristo, que era Deus, era também humano, que ele era 100% Deus, mas era 100% homem. É uma epístola, ou melhor, é um evangelho que foi escrito por volta entre os anos 80 e 90, aproximadamente. Esse João aqui era um João que era o filho de Zebedeu, que aparece nas caminhadas de Jesus. Eu falei de gnosticismo, porque o evangelho de João, isso precisa ser destacado para os alunos na classe. Isso é importantíssimo, o objetivo do evangelho de João. Fundamentalmente combater heresias. Eu falei de gnosticismo. E o que é o gnosticismo? A grosso modo seria o que eu vou dizer agora aqui. Os gregos tinham um pensamento de bem e mal. E eles entendiam, a filosofia grega entendia que existia um certo dualismo. A matéria era essencialmente má. E o espírito era essencialmente bom. E exatamente por isso, Jesus Cristo, que tinha um comportamento, ele era bom, então ele era somente Deus. Ele não era homem, porque para ser homem ele tinha matéria na sua parte que era má, digamos assim, e como ele não tinha isso nele, então ele não podia ser homem. Isso era o que os gregos diziam, por meio do gnosticismo. Então o que é que o gnosticismo dizia? Fundamentalmente que Jesus não podia ser homem e Deus, Jesus era só Deus, 100% Deus, mas ele não era homem. Era um Deus entre os homens. Quando a gente vai lá para João capítulo 1, versículo 14, e você pode destacar isso na sua classe, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Cristo, o Deus que estava na criação, se fez carne, se humanizou. Já está respondendo aqui que ele era Deus, mas também ele era homem. Nossa segunda situação de combate aqui do livro do Evangelho de João, tinha um rapaz chamado Cerinto, na época lá do início da igreja, e ele pregava outra situação que vamos chamar de heresia, que era um gnosticismo reverso, vamos dizer assim. Ele dizia que, não, Jesus era homem, Jesus era totalmente homem. Ele recebe Deus nele, quando ele é batizado, mas quando ele está lá na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Deus sai dele. Então, ele não era
Isso que diz, ele não era um Deus e homem, ele era simplesmente homem que teve um tempo com Deus, depois Deus deixou de estar com ele. Era um ponto de vista, uma pregação da época. Quando então surge mais uma situação, tinha outro ponto de vista, outro entendimento, que eram umas pessoas que eram chamadas da seita de João Batista. O seguidor de João Batista. João Batista sabia que Jesus era Deus, mas alguns dos seus discípulos não seguiram a Cristo e ficaram esperando aquele Jesus que João Batista dizia que ele vinha para juntar o trigo e queimar a palha. Ou seja, um Cristo que vinha para aplicar juízo e salvação. Aplicar salvação separando o trigo e aplicando juízo, queimando a palha. Eles ainda esperavam esse Cristo e pregavam dessa forma. A gente pode observar que eram situações da época que dificultavam, como se fosse uma espécie de fermento dentro do evangelho puro que era pregado pelos discípulos. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Isso era inconcebível. No nosso primeiro tópico, que trata sobre Jesus, o verbo divino, traz um subtópico que é: o verbo é eterno e divino. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse versículo é dividido em 3 momentos, falando de eternidade, de personalidade e falando de deidade. Ele vai dizer que no princípio era o verbo, no princípio Jesus já estava lá. Isso é importante destacar, ele sempre esteve lá. Ele era a palavra. Deus dizia: faça-se isso, faça-se aquilo, e era executado por meio da palavra, que era o próprio Cristo. Um Deus também ali, era Deus também agindo. Ele tem a eternidade. No princípio ele já estava lá, era o verbo. Continuando, nós temos aqui a segunda parte do versículo, que fala da personalidade, que fala do próprio ser, do próprio Cristo. E aqui nós temos a seguinte escritura: e o verbo estava com Deus. Esse estava com Deus é um estar com Deus no original, é cara a cara. Ele estava ali com Deus, presença constante, presença direta com Deus ali. A gente pode observar que Cristo e Deus são da mesma substância. O nosso terceiro ponto vai falar da deidade, falar dele como Deus, de Cristo como Deus. E o verbo era Deus. João deixa muito claro isso, muito específico, muito direto isso. Ele diz que Cristo era tão Deus quanto o próprio Deus, e podendo fazer as mesmas coisas que Deus fazia. C.S. Lewis, que é um escritor de base cristã, um dos defensores do cristianismo, digamos assim, ele disse um negócio muito interessante. Na verdade, alguém já tinha dito isso antes, mas de outra forma, e ele trabalhou essa ideia e trouxe de forma mais clara, mais límpida, dizendo que se Cristo não era o que ele dizia ser, ou Cristo era um grande mentiroso, ou Cristo era um lunático, ou Cristo era realmente Deus. O que não dá para dizer é que ele era um homem comum. Não dá para dizer isso aí. C.S. Lewis fala isso lá na sua obra O Evangelho Puro e Simples. Cristianismo Puro e Simples. Foi publicado em 1952. Nessa época ele já dizia isso, dizendo claramente acerca de Deus. O nosso segundo subtópico, ele vai tratar sobre o verbo criador. Vai dizer: o verbo é criador. João capítulo 1 e o versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, repito, e destaque isso para o seu aluno. O objetivo deste livro, deste evangelho, é mostrar, é provar que Cristo é Deus. Naquela época, isso era uma grande dificuldade, porque muita gente questionava se ele era Deus, se Cristo realmente foi Deus ou foi só um homem. Outros diziam: não, ele é só Deus, ele não é homem. Mas ele era tanto Deus quanto homem. E hoje precisamos entender isso também, que Cristo, quando esteve aqui, ele era Deus, mas também era homem. Ele tinha as necessidades físicas de um ser humano, sentia fome, sede, frio e cansava, mas, por outro lado, ele era Deus também. Ele tinha atributos, ele tinha características de quem era Deus. Dessa forma,
como todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, um questionamento grande que tem é: a matéria se fez sozinha? O mundo se fez sozinho? Houve uma grande explosão? De acordo com o que temos aqui e com o que João coloca no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que ele deixa claro que a matéria não se fez só. O Cristo fez a matéria. Olha o que diz o versículo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe se fez. Então não foi explosão cósmica, ou não foi o acaso, foi a palavra, foi o verbo que fez as coisas acontecerem. Eu sei que esse é um ensino que destoa de uma teoria chamada teoria da evolução, mas esta é o que chamamos de criação. Por este pensamento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, a gente consegue perceber, entender que não foi uma explosão cósmica ou coisa parecida, foi a palavra sendo executada, sendo feita. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16 traz para a gente: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por causa dele. Ele é a imagem do Deus vivo e invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 12, diz que ele, o próprio Cristo, ele sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Entendamos, o verbo é criador. Por esse motivo, o verbo é criador. Logo, Jesus é Deus, tem atributo de Deus. O nosso terceiro subtópico vai dizer o seguinte: o verbo é vida e luz. João capítulo 1, versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o nosso terceiro subtópico, que fala sobre o verbo é vida e luz, ele vai trazer muito claro para a gente, vai deixar muito bem esclarecido que essa luz, essa vida que estava nele, se espalhou para tudo. Nada antes tinha vida, nem sequer existia. Mas com ele, que tinha vida, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, logo ele também era a luz dos homens, porque ele era a vida. Essa vida se espalhou, essa luz se espalhou a todos. No céu, na terra, onde foi acontecendo, se mostrando a criação de Deus, Cristo foi mostrando ali que ele era Deus, e criando, e estruturando, e montando, e trazendo vida. Então, mais uma vez, João mostra e prova que Jesus é Deus. É homem, porque viveu como um de nós, sentiu as nossas dores, as nossas necessidades, e ele também é Deus, porque fez tudo que só um Deus pode fazer. Então, ele era as duas coisas, sim, combatendo o gnosticismo, combatendo a doutrina de Cerinto, combatendo todas as possíveis doutrinas que ocorressem ou que ocorram, mostrando que ele é Deus. Um outro detalhe interessante que a gente pode observar é que nele nós vivemos. E aqui é importante a gente ver que em Atos capítulo 17 e 28, capítulo 17 e o versículo 28, a gente tem uma referência importantíssima. Porque nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mas a primeira parte diz assim: porque nele em quem? Em Cristo. Nele nos movemos, nele nós vivemos e nele existimos. São citações que mostram que em Atos, Paulo dizendo isso, mostra exatamente que Cristo, ele nos traz vida, ele é a vida era a luz, e isso se espalhou. Então, a gente vive nele, a gente se move nele, a gente existe nele. Em um simples homem? Não, em um Deus, que também se tornou homem. A gente pode observar também aqui, outro detalhe interessante, já do versículo 5, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, contra a luz, contra Cristo, não venceram Cristo. As trevas não venceram Cristo. A gente tem aqui, as trevas não o encaram, as trevas não têm
coragem, poder para encará-lo, porque Cristo prevalece sobre as trevas. As trevas não prevalecem nele, as trevas sobre ele, as trevas não prevaleceram na cruz. Jesus venceu as trevas lá na cruz. Jesus venceu o inimigo lá na cruz. Então, ele prevaleceu. Ele, na condição de homem, morrendo ali, prevaleceu sobre as trevas. Ele era o Cristo homem, o Cristo Deus. Ali na cruz morria o Cristo homem. Quero convidar você que nos acompanha ou que está nos acompanhando pela primeira vez e você que já usa as nossas pré-aulas para suporte no estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Você que gosta do nosso conteúdo, que acha interessante, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode indicar para alguém, você pode divulgar, porque isso é importante para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento que você considera bom para você e também deve ser bom para outras pessoas. Nosso segundo tópico da lição, ele vai tratar sobre as atitudes quanto ao verbo. E a gente tem o primeiro subtópico, o arauto do verbo. A nossa base é João capítulo 1, versículos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Sempre associar o verbo é Cristo, o verbo é a palavra, o verbo é o Senhor Jesus Cristo. E esse arauto, que era João Batista, foi o anunciador da chegada de Cristo. A gente sabe que na pregação de João Batista ele dizia que vinha um depois dele e que ele não era digno de desatar as sandálias, de desamarrar as sandálias e que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo e que ele ia fazer algumas coisas interessantes. E esta pessoa proclamada por João Batista era o próprio Cristo, que também aqui na terra, como ser humano, eles eram primos, um filho de Isabel e outro filho de Maria. A gente pode observar aqui que João foi um pregador muito conhecido. Ele foi o anunciador. O João que eu falo, João Batista. Ele foi o anunciador da chegada do Messias. Já tinha sido predito antes pelos profetas. Isaías já falou há muito tempo, uns 700 anos aproximadamente antes de Cristo, e agora João Batista vem anunciando que ele está chegando. João chega na frente como que pavimentando a chegada do Cristo, anunciando, ele vem aí, ele está chegando, e ele é poderoso, ele é muito mais que eu, e é importante que ele cresça, que eu diminua. Então, João foi um grande pregador, um anunciador da chegada de Cristo. João tinha plena certeza que Cristo era o Filho de Deus. João tinha plena certeza que Cristo era Deus. Mas ele não misturava as coisas. Isso aqui é muito interessante. Eles eram primos, grau de parentesco aqui, mas João Batista, mesmo sendo primo de Cristo, ele sabia que Cristo era Deus e que Cristo era homem também, nascido de sua tia Maria, ele não misturava as coisas. Observe isso, ele não misturava as coisas. Ele sabia que ele era o anunciador, ele conhecia o seu papel de anunciador de Cristo, do arauto, aquele que anunciava a chegada de Jesus Cristo. E ele não tirou proveito disso. Ele tinha condição de ter uma posição elevada. Não, eu estou anunciando Cristo, eu estou falando de Cristo. Mas não, ele foi humilde. Ele reconhecia, ele sabia que o papel dele era anunciar Cristo. Ele veio para isso, para anunciar o Salvador. Quando perguntaram para João Batista se ele era o Cristo, ele não disse que era. Ele poderia dizer que era o Cristo. Ele foi um grande pregador, ele tinha uma pregação que atraía as multidões iam para o deserto escutar ele. Então, quando os fariseus vão lá, os escribas enviados pelos judeus religiosos, eles vão lá perguntar para João Batista se ele era o Cristo. Quem és tu? Tu és o Cristo? Ele diz, não, eu não sou o Cristo. Não, ele não disse que era, ele não usou isso em proveito próprio, ele só queria entregar aquilo que ele sabia que veio para entregar. Ele dizia, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Eu nem sou digno disso. Isso é muito importante. Ele ter essa condição, esse pensamento de colocar, não, ele é acima de mim. A gente é primo, mas ele é acima de mim. Ele é Deus. Ele é o Salvador do mundo. Eu só estou aqui
aplanando os caminhos, anunciando que ele vai chegar. Quando nós crentes tivermos esse pensamento, essa interpretação, enxergarmos as coisas, o que realmente nós somos como anunciadores, como crentes diante de Deus, nós entenderemos que nós teremos plena consciência que o nosso papel talvez seja bem diferente daquele que nós pensamos que é. Talvez nós compreendamos que nós somos bem menos do que às vezes pensamos que somos. Às vezes pensamos que somos bem mais do que somos, mas não. Possivelmente somos bem menos do que pensamos que somos. Nós somos anunciadores. Ele é o Deus, nós somos os anunciadores. E era assim que João pensava. Quando perguntaram se ele era, não sou digno de desatar as sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o arauto, esse era o anunciador de Cristo. Quem? João Batista. E o objetivo do nosso capítulo 1 de João é exatamente mostrar que Jesus era Deus. Era homem, mas também era Deus. Era possível acontecer as duas coisas. Hoje ainda existe uma certa dificuldade de entender isso se encaixar na mente de muita gente. Mas é o que mostra a própria palavra de Deus. Indo para o nosso segundo subtópico, a gente vai observar a rejeição e a aceitação. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Observe que ele coloca aqui o mundo. Ele diz que o verbo estava no mundo, Cristo estava no mundo físico, aqui, que chamamos de terra. Ele estava aqui. O mundo foi feito por ele, o mundo todo, matéria, tudo foi feito por ele, o universo todo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Que mundo agora? Esse terceiro mundo que aparece. As pessoas não o conheceram. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era seu? Os judeus. Ele veio para acabar com aquela época, vamos dizer assim, de que tudo era sombra, apontava para Cristo. Os sacrifícios, os rituais da antiga aliança, do tempo da lei. Ele veio para acabar com isso, porque essas coisas existiram até ele chegar. Essas coisas todas, os sacrifícios, os rituais, o sangue derramado, isso tudo apontava para Cristo, que viria, que era o Cordeiro, que seria teria o sangue derramado. Isso era o que mostrava na antiga aliança. Isso era o que era mostrado. Então, agora chega o próprio Cristo e aí ele é rejeitado. E ele não é aceito. As pessoas não entenderam, as pessoas não o conheceram, não o reconheceram, não perceberam que era o Cristo para o qual os rituais apontavam. Todo aquele processo da antiga aliança apontava. Eles não reconheceram Cristo. Um detalhe interessante para a gente observar, que essas pessoas que não reconheceram Cristo, ou que não quiseram reconhecer Cristo, que rejeitaram Cristo, isso está muito ligado ao processo religioso. A religião, ela pode... tem uma falsa ideia de que a religião é o principal para levar o homem a Deus. Quem leva o homem a Deus é Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. A religião exerce um papel interessante. Exerce sim, mas a religião não faz ninguém filho de Deus. A condição para ser filho de Deus é outra. Só os que recebem Cristo e vivem uma vida com Cristo, eles são filhos de Deus. Cristo falou, quem é a família dele? Aqueles que fazem a vontade dele. Esses são minha família. Esses são os meus irmãos. Então, é importante atentarmos que religião não faz ninguém filho de Deus. E tem muita gente pensando que religião faz isso. Não faz. Não se engane. Religião, repito, não faz ninguém filho de Deus. Só os que recebem Cristo. E aí vem o novo nascimento. Aí sim, novo nascimento, através dele as pessoas se tornam filhos de Deus. E aí elas não rejeitam mais. E elas não dizem mais que não querem Jesus. Elas não deixam de mais de receber. Elas recebem Cristo. Não basta estar na igreja. Não basta estar na igreja. Não basta ter cargo. Não, isso não é suficiente. Isso nem é o mais importante. O que importa é nascer de novo. É fundamental nascer de novo. Se não nascer de novo,
tempo perdido. O versículo 13 do Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem? Os do versículo 12. Quem são do versículo 12? Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha a condição para ser filho de Deus: receber e viver. Aos que creem no seu nome. Esses que creem não nasceram porque não se tornaram filhos de Deus porque quiseram. Não é porque eu quero ser filho de Deus, não. Mas é porque Deus quer. Deus quis isso. O nosso terceiro subtópico, ele vai falar sobre a encarnação do verbo. E agora estamos no versículo 14. Vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um Jesus agora 100% homem, nascido aqui na terra. É carne, sangue. Esse é o Jesus que morreu na cruz, que não deixa de ser um Jesus que também é o Cristo, Filho de Deus, que também é Deus. É importante trazermos essas duas situações para estarem juntas. O Cristo, Filho de Deus, e o Cristo, o Jesus, nascido de mulher, carne e sangue. Nós temos aqui, precisamos observar um detalhe interessante. E eu quero lhe chamar para um pensamento. Pense em Cristo, abrindo mão, Cristo, Deus, Filho de Deus, aquele que nós falamos lá no começo, aquele Cristo que tinha a personalidade divina, falamos da deidade, falamos da sua eternidade, aquele mesmo ali. Pense nele, pense em Cristo abrindo mão da sua condição, da sua posição lá junto com Deus, para se tornar um zigoto, uma célula, uma pessoa, uma criança, e nascer como humano. E nascer como humano para morrer por pecadores. Foi isso que ele fez. Ele estava lá no céu, junto com Deus, Filho de Deus, tão Deus quanto o próprio Deus, e ele abre mão dessa posição, e a gente tem referência disso, tá? Ele abre mão dessa posição para morrer por quem? Para vir à terra, para morrer por pessoas que desobedeceram a Deus, por pecadores. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 até o 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, ele abriu mão, aniquilou-se a si mesmo, abriu mão, tomou forma de servo, forma humana, forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sentindo as mesmas dores, as mesmas necessidades. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. De que forma? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se torna o quê? Ele se torna um maldito, porque essa era a condição para quem morria na cruz. Imagina um Deus. Era isso que os gregos não entendiam. Isso não entrava na cabeça dos gregos. O gnosticismo não conseguia entender isso, e por isso ele dizia que Jesus não era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele era apenas Deus. Porque ele não podia ter as duas naturezas. E ele não se importa em abrir mão de tudo isso para nascer, para encarnar, para se tornar um ser humano. Para quê? Sabendo que ele fez isso, já sabendo o que ia acontecer, sabendo que iria morrer. E ele iria morrer por quem? Porque merecia? Não. A gente vai observar aqui Romanos, capítulo 1, versículo 29, vai dizer por que ele morreu. Olha o quanto ele amou as pessoas. As pessoas eram assim. Estavam cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Eram murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E ainda tem mais. O versículo 32 diz que essas pessoas faziam isso, não se arrependiam e ainda apoiavam os outros que faziam. Foi por esse tipo de gente que ele abriu mão da sua condição, da sua posição lá em cima, junto com o Pai, no céu, para vir morrer, tornar-se 100% homem. Isso o seu aluno precisa entender. Ele foi o verbo, esse verbo trouxe salvação para a raça humana, cheio de graça e de verdade. Ele veio para quê? Ele veio para sentir as nossas dores, pelos nossos morrer pelos ímpios, por nós que éramos ímpios. Tudo isso por graça. Nós não merecíamos, foi graça. E é importante a gente procurar entender a graça de Deus até onde for possível ao ser humano. Porque o verbo veio, Cristo veio cheio de graça e de verdade. É o versículo 14 que diz isso. Ele veio por amor, porque ele quis vir. Ele aceitou, ele sentiu que o homem não tinha nenhuma condição, estava perdido. Esse mesmo Deus que veio, Jesus, Deus, que veio nascer,
de mulher, ser um humano, é o mesmo Deus lá de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que diz que ele tem em suas mãos, ele sustenta em suas mãos tudo. É o mesmo Deus, portanto, continua sendo Deus. O Verbo veio revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, nós vimos Deus. Nós vimos Deus em Cristo. A glória de Deus, que era inacessível ao homem, não foi acessível a Abraão, como foi para os homens, seres humanos da época de Cristo, não foi acessível a Moisés, como foi para os homens da época de Cristo, mas Deus permite que em Cristo as pessoas vejam o próprio Deus. Cristo era o resumo, essa glória em Cristo era o resumo das características de Deus que ocorreu em Cristo. O nosso terceiro tópico, nosso último tópico, vai falar sobre o testemunho do Verbo. O nosso primeiro subtópico, o Verbo tem primazia. João capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João dizia assim, ele vem depois de mim. Esse que vem aí, esse que eu estou anunciando, que é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, desamarrar as suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. É dele, de Cristo, que João Batista está falando. Ele tem a primazia. Mas por que tudo isso? Porque João entendia. João tinha muito claro na sua mente, na sua cabeça, apesar de ter nascido depois de João Batista, mas ele já existia antes de João Batista. Ou seja, ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Então, o João Batista tinha isso muito claro para ele. João Batista tinha plena consciência que Jesus era Deus e por isso ele testemunhava acerca dele, mostrando, falando que era Deus. O nosso próximo subtópico, ele traz um detalhe interessante, o Verbo traz graça e o fim da lei. João capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como é que a gente vai entender esse versículo, esses dois versículos? Ele começa dizendo que todos nós temos recebido de sua plenitude. Nós temos sido enchidos. Entenda o recebido como enchido, como completados. Nós que fomos alcançados por Cristo, nós somos enchidos por Ele, nós somos completados por Ele de sua plenitude. Ou seja, nós estamos plenos dele, cheios de Cristo, cheios do próprio Deus por meio de Cristo. Nós recebemos tudo isso de graça, tudo isso é graça. Nós recebemos sem merecer, nós não merecíamos, mas o amor de Deus pelas pessoas, pelos seres humanos, vem mostrando isso, vem deixando claro isso. Olha o que se fez homem. O que ele fez? Ele morreu por nós, ele nos encheu, ele nos completou da sua plenitude. Se pararmos para observar o que isso realmente é na nossa vida, nós vamos entender o quão isso é importante para nós, que nós somos cheios dele. Nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos tirou de onde estávamos. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos vivificou, ele nos deu vida. Nós não somos mais o que éramos antes, e é para isso que ele veio. Foi exatamente para isso que ele veio, para mudar, para transformar as pessoas. A graça não apenas anula o pecado, mas ela supera o pecado. Pela graça somos capacitados a viver para Deus. Contudo, como nos alerta o apóstolo Paulo em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, a ilimitada graça de Deus não significa que temos uma licença para praticar livremente o pecado. No capítulo 6 de Romanos, a gente pode observar que alguns poderiam dizer assim, ou poderiam dizer assim, Paulo destacando, bem, já que a graça está aí e onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, teve mais graça, então a gente vai poder pecar tranquilamente porque vai ter muita graça para perdoar a gente. Isso não vai ser problema. Podemos viver do pecado. Não. Paulo diz diretamente, não. Isso não é condição para viver no pecado. Isso não libera para viver no pecado.
A graça nos liberta do pecado para vivermos uma vida que verdadeiramente agrade ao Criador. Esse é o motivo da graça. Transformar, mudar, tirar da condição de pecador, de escravo do pecado. Cristo, o Deus que se fez homem, ele personifica a graça de Deus. Ele manifesta a graça de Deus em pessoa. Cristo é a manifestação da graça de Deus. Cristo é Deus mostrando a sua graça, mostrando que nós não merecíamos, mas mesmo a gente não merecendo, ele nos dá salvação de graça. Cristo é a prova disso, é a demonstração disso. E se a gente for ver em Romanos capítulo 5 e o versículo 15, eu sugiro a você que leia isso com os seus alunos, mostre isso para eles. Romanos capítulo 5, versículo 20 vai dizer: porém veio a lei para quê? Para que a ofensa fosse mostrada, mas onde o pecado se mostrou mais ainda a graça. O que a lei veio fazer? A lei veio salvar? Não, a lei não veio salvar. A lei veio mostrar o pecado, veio tirar a cobertura que tinha sobre o pecado, veio dizer que o pecado era pecado. Mas Cristo veio para nos salvar. Se antes disso a gente pudesse ser alcançado pela salvação, e fomos. Nós podemos observar aqui em João, capítulo 1, versículo 17, dentro da nossa referência bíblica que estamos vendo aqui como base, a gente vai observar que a lei é boa. Vem confirmar o que diz Romanos. Romanos diz que, capítulo 7, diz que a lei é boa, santa e justa. E que nós somos pecadores. Romanos capítulo 7, versículo 12. E João capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés porque o povo precisava de orientação, o povo precisava de regulamentação naquele momento. Mas depois, esta própria lei apontava para Cristo que viria depois. Indo para o nosso próximo tópico, o subtópico 3, que é o final, a gente tem exatamente em João capítulo 1 e o versículo 18 o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é que revelou a Deus, já que ninguém viu Deus? Nós já falamos aqui. Agora vamos reafirmar. Quem revela isto é o próprio Deus se revelando por meio de Cristo. Tem um versículo interessante, que é João capítulo 14 e o versículo 8. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus Cristo estava falando do Pai, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai se não fosse por meio de Cristo. E aí Filipe diz: Senhor, a gente não está entendendo esse negócio não. Mostra pra gente o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: eu estou há tanto tempo convosco, com vocês, e vocês não têm conhecido, vocês não me têm conhecido. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como é que tu diz, mostra-nos o Pai? Cristo está falando: ei, eu sou Deus, tanto quanto Deus que vocês entendem como Jeová. Eu e o Pai somos a mesma coisa, somos a mesma substância, somos um. Então, quem me vê, vê o Pai. Não esquecendo, vale ressaltar que o objetivo do capítulo 1, não só do capítulo 1, mas do Evangelho de João, é mostrar que Jesus era Deus e também era homem. Por quê? Porque o pensamento da época, o pensamento gnóstico, dizia que ele não podia ser Deus e homem, só podia ser Deus ou só podia ser homem. Cristo vem humanamente mostrando que ele é homem, está ali, sente fome, sente sede, sente sono, tem sangue, tem carne e também é Deus. Ele revela ali, é o resplendor da glória. Sendo ele o resplendor da glória que chega em nós, que essa glória, essa luz chega para a gente. Quando essa luz chega para a gente, ela vem para nos transformar, para nos mudar. Já que a glória de Deus chega em você por meio de Cristo, chega em mim por meio de Cristo, nós mudamos em quê? No que eu mudei? Pergunte para o seu aluno. Leve ele a pensar. Você acha que mudou depois que foi alcançado por Cristo? Ou você só pensa que foi alcançado, mas não foi alcançado ainda? Ou você não é o que pensa que é? Para refletir. E a gente precisa refletir. A escola dominical tem que proporcionar esse momento de reflexão, porque é uma escola, é para aprender. O que eu estou fazendo aqui? Realmente eu reflito a glória de Deus? Ou isso está meio embaçado, isso está meio opaco, não refletindo muito? É uma pergunta para o aluno e para o professor também, e para mim também. A nossa aplicação pessoal, ela vem trazendo um detalhe que é o resumo de tudo, porque isso é a aplicação pessoal. Dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Depositar a fé nele garante-nos força
coragem e segurança para a nossa caminhada cristã. Eu estou na caminhada cristã e eu costumo dizer que essa caminhada cristã, eu vou num caminho, passo por terrenos variados, terrenos acidentados. Tem momentos que eu estou numa planície muito bonita, tudo verdejante, mas depois eu entro em outro terreno que é mais árido, é mais seco, é desértico. Depois eu posso entrar numa mata fechada. Depois eu entro numa região de vales, que é tudo muito bonito, com água. Depois eu entro num vale que é pedregoso. Depois eu vou subindo montanhas. Isso é a caminhada cristã. Momentos que não são simplesmente retilíneos, tudo pavimentado. São momentos difíceis na vida. E nessa caminhada cristã, eu preciso ter a segurança de estar em Cristo. Porque se eu não tiver a segurança da presença dele, eu não consigo caminhar. Eu começo a me perder com as coisas que estão na beira do caminho. E eu começo a me desvio do caminho para na beira da estrada. Isso não pode parar na minha caminhada, na caminhada do seu aluno na escola dominical, na sua caminhada, professor. Isso não pode parar. É importante a gente ter essa consciência de que estamos numa caminhada e que nós temos ao nosso lado, nós temos junto com a gente, temos o suporte de um Deus que abriu mão da sua condição, da sua glória, morreu por nós na condição de homem para que tivéssemos vida e pudéssemos desenvolver uma caminhada para o céu, para o encontro com Deus. Obrigado por participar desta pré-aula. Que o Senhor seja o nosso orientador na classe e que tenhamos um excelente resultado na vontade de Deus. Obrigado.